Exaltado seja o santo e maravilhoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém! Quero neste momento externar a minha alegria por aqui me encontrar juntamente com os meus amigos, minha família, porque também é amiga, o nosso companheiro, missionário, pastor Duarte, há pouco eu esqueci o nome, mas pastor Duarte, com quem temos nos comunicado há dias. Aleluia! Que estamos nos comunicando, orando, às vezes falando pelo celular, chamada de vídeo, e assim Deus tem nos abençoado maravilhosamente. Aleluia! Isso tem sido para mim gratificante. Glória a Deus. Quando pensávamos em estar aqui numa outra oportunidade, mas aprove a Deus desta feita chegarmos antes da nossa previsão. Deus nos permitiu estar aqui depois de uma viagem um tanto cansativa, mas para a glória de Deus, aqui estamos. Aleluia! Glória a Deus. Quero aproveitar o ensejo e ler aqui alguns versículos nos Salmos de número 49. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nos diz a palavra do Senhor, a partir do primeiro versículo: ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e da meditação do meu coração será diante de mim. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, dissiparei o meu enigma na água. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar iniquidade dos que me cercam, ou me armam ciladas. Aqueles que confiam na sua fazenda, na sua glória, na multidão das suas riquezas. Nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. É verdade. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão as suas terras aos seus próprios nomes. Amém. Meus irmãos, podem tomar os vossos assentos. Quero, nesta oportunidade, primeiramente glorificar a Deus por Ele ser o Pai que Ele é para todos nós. É verdade. Sem dúvida alguma, a nossa existência devemos a Ele, o que somos devemos a Ele, até o que havemos de ser a Ele devemos também. Glória a Deus. Nos alegramos porque Ele conduz os seus de uma forma tão maravilhosa que antes que agarremos com aquilo que pretendemos, Ele já coloca em nossas mãos com toda a facilidade. Aprove a Ele dizer para todos nós o valor que temos, sem que nós saibamos o quanto somos para Ele importantes, se assim o valorizarmos como de fato Ele deve ser valorizado. Amém. Louvado seja Deus. Vamos para a nossa meditação. Vamos falar um pouco da importância da alma. Observemos pela luz da palavra do Senhor como Deus trabalha diferente daquilo que nós pensamos. A preocupação de Deus com o ser humano iniciou-se no princípio, desde que Ele criou.
Observemos quando no Gênesis capítulo de número 1, versículo 26, quando ele diz que façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então ele fez com tanto amor, mas uma prova que ele não nos fez sozinho. Façamos. No Gênesis capítulo 2, versículo número 7, ele se eterniza em nós e nos torna eternos. Aleluia. Ao soprar nas narinas e nos fazer alma vivente. Que lindo e Para forte. nós foi tão importante receber Deus em nós se eternizar. Glória. Com uma observação. Oh, aleluia. Vocês não serão presos a mim. Não, vocês não serão presos. Vocês me recebem. Eu me dou para vocês. Aleluia. Para que vocês tenham direito. Aleluia. De viver eternamente. Aleluia, Jesus. Mas terão livre-arbítrio, o direito de escolha. E mesmo sendo alma vivente. A Escritura Sagrada diz que o descontentamento do ser humano já foi predito por Deus, ainda no capítulo 2 do Gênesis, quando naquele jardim que o Senhor criou, colocou a árvore da ciência do bem e do mal como experimento e colocou a árvore da vida, dando a seguinte orientação: foi mesmo. De todos os frutos do jardim comereis, mas na árvore da ciência do bem e do mal não tocai. Não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus fez isso porque Deus é aquele que não quer surpresa. É tanto que bem depois ele chegou a falar para o profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Na verdade, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Forte. O que quer dizer, então, com isso, Deus estava dizendo que para os seus ele revela até os seus segredos. Alamar. Meu Deus. E com isso estava Deus abrindo uma porta para o entendimento após dar ao ser humano Alamar. que entre os seres vivos, o único que tem inteligência chama-se ser humano. Por isso o ser humano é sobrecarregado de responsabilidade, mesmo que tente se isentar do erro, mas sabe quando erra porque tem consciência, e sabe quando acerta porque também tem consciência. O salmo que lemos, vou me basear mais num desses versículos, louvado seja o nome do Senhor, que fala com respeito à alma. Aqui no versículo de número 8, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Observemos, forte, aleluia. Que Deus, quando ainda voltemos para o Gênesis, que sempre trabalhamos com a Bíblia e pela Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 3, do versículo de número 9, Gênesis, lá vai dizer o seguinte: Adão, aonde estás? Uma prova que Deus sempre quis dos seus, nunca quis se distanciar do que é seu. Verdade. Todo dono zela o que tem, todo pai quer junto de si os seus filhos. Assim Deus fez desde o princípio para não ver ninguém distanciado dele. Mesmo que mais tarde vamos
vamos citar daqui a pouco, a separação não foi um problema divino, foi um problema de escolha errada. Mas com tudo isso, Deus não esquece do ser humano, ainda que distante aleluia! ainda que se distancie, vá para longe, não saiba para onde vai, perde o caminho, perde a esperança, mas Deus sempre está de olho. Olha, eu não saí do lugar, eu não me mudei, eu estou olhando para ti, dizendo para ti que tu tem valor, tu tem alma, tu tem sentimento, tu tem corpo, tu tem espírito, tu é completo e precisa do retorno ao seu devido lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, maravilha. É caríssima. Caríssima. Observemos que Caríssima. para tudo se paga um preço. Se formos lá para o Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19, vai inserir aquele versículo: a vida na terra, o dinheiro por tudo responde. Tudo é comprado, nada é por acaso que acontece. Já está tudo feito, tudo escrito, tudo programado, e tudo tem que ter o seu preço, o seu valor. Não importa o tempo ou a estação, importa que tudo tem que ter o seu valor. Observemos que para nascer compra o hospital, não, mas o médico compra o seu estudo. Observe que para construir um hospital é de graça. Não, muitas mãos de obra, que eu sou um construtor, não vou citar as especificadas mãos de obra, porque disso eu conheço muito bem. Para comprar um carro, soa a vida toda, muitos não têm como comprar, porque não tem a felicidade de ganhar o dinheiro suficiente para adquirir. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, qualquer coisa que se faz tem que ter um preparo para então adquirir ou realizar os seus sonhos. Tudo tem o seu preço, nada é de graça, tudo tem que ter um custo. Se tudo aqui na terra tem o seu custo, nunca é feito com perfeição, porque o homem, ele tem em si o número 666. Esse número 666 que vai aparecer em Apocalipse capítulo 13 como o número da besta. Esse número da besta, Salomão bem antes disse, o número do homem é 666, porque no corpo pecou contra Deus porque comeu fruto. Aí distanciou de Deus o Espírito, porque não mais adorou a Deus em Espírito. E é verdade. Perdeu o sentimento da alma, sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia, desapareceu. E de uma vez que desapareceu, o homem com a sua triunidade, espírito, alma e corpo, o homem agora ficou sozinho, e sozinho ele não tem para onde ir. O resultado foi se esconder de Deus. E escondido de Deus, ele dizia, quando o pai dizia, aonde estás? Ele dizia, eu ouvi a tua voz e me escondi. O que foi isso? Cadê a intimidade? Cadê? E por que não mais estava no lugar onde Deus o tinha colocado? Verdade. E por que estava se escondendo? Verdade. Daquele que com ele se comunicava todos os dias. Verdade, meu pastor. Pela geração do dia. Verdade, aleluia, Senhor. E agora, como foi esse homem se sentir naquele momento? Ou como ele se sentiu? A realidade não dá para explicar, mas dá para entender que ele não pôde mais ter a mesma comunhão que tinha antes com o Pai, porque o pecado, diz Isaías no capítulo 59, nos separa. Versículo 2, mas os vossos pecados separam de vós o vosso Deus, e encobre o rosto de vós para que vos não ouça.
versículo 1 do capítulo 59 de Isaías. Vou voltar para o versículo 8 do Salmo 49, que é o sentimento da alma ou o seu valor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados ou surdos para não poder ouvir. Estava Deus falando aqui. A alma. E por que não falou do corpo? Observe que há uma ligação tremenda. A alma e espírito se aderem tanto que não há como um separar-se do outro. Enfim, chama-se homem interior. E como homem interior, e por serem inseparáveis, o corpo em si é o invólucro, mas dentro de si tem uma alma que tem sentimento, uma alma que chora, uma alma que clama, que geme, uma alma que sente, mas não pode agir, porque ficou sem as duas ajudas principais. Salmo de número 42, lá vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus da minha salvação. Assim o ser humano vive na terra, ele se esconder para um lado, Deus está olhando, se esconde para o outro, Deus está vendo, vai para o outro, Deus chama, tenta de alguma forma procurar disfarçar, mas Deus diz: ainda que tu faça ninho entre as estrelas, de lá te farei descer, porque Deus vê em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Observemos que a palavra de Deus, a alma atrelada ao espírito, o sentimento da alma e o seu valor. Qual o valor da alma? Não se pode explicar. Pedro tentou explicar isso, mas não pôde. Na sua primeira epístola, o apóstolo Pedro dizia: não foi com ouro, Com prata, ou coisas corruptíveis que vocês foram que comprados. fosse comprado, Glória a Deus. mas fosse comprado com precioso Sangue. Louvado seja o nome do nosso Sangue, Deus. aleluia. Voltemos ao começo. Ora mai, candalabassora mai, Gênesis. Sanai, candalabassoia. Pela Bíblia e para a Bíblia. Louvado seja o santo e bendito nome do Senhor. Para sempre. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então, desde o início, mas como sempre foi importante valorizar a alma, porque a alma veio de Deus. Se formos analisar com precisão, indo no Gênesis, no capítulo de número 3, nós vamos encontrar um homem morto, e por estar morto, estava agora despido. Foi mesmo. Por estar despido, pinta de alguma forma algo passivo, roupa de folha. Deus não gosta disso. E por não gostar disso, fez roupa de couro, roupa resistente, que também não era suficiente para cobrir o passado. Contudo, estava dizendo que tinha que alguém morrer para proteger alguém, para o resgate da alma. Bendito seja o nome do Senhor. Aquela roupa de couro não foi suficiente, porque a contaminação da terra já havia acontecido desde que o primeiro pecado foi cometido. E ainda lá no Gênesis, capítulo 3, de número 17, Deus olha para o homem e diz: maldita foi a terra, a terra está amaldiçoada por causa de ti. Mais tarde, Isaías, no capítulo de número 24, lá no versículo 5, ele fala a respeito da maldição da terra, a contaminação da terra por causa do pecado. Mas Deus não matou com
com tudo isso, a alma, porque a alma em si é eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela tem dois sentidos eternos, sem dúvida alguma, seja para a vida ou seja para a morte. Louvado seja Deus, ela é eterna. Eu citei que Deus se eternizou em nós, Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Vamos confirmar, isso confirma Daniel mais tarde. E muitos dos que dormem no pó da terra, Daniel 12, versículo 2, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O que quer dizer essa vergonha e desprezo eterno? A vergonha que o homem teve de Deus no início, que dele procurou se esconder, essa mesma vergonha vai ter um fim, por dele ter se escondido. Isso não vai ter impedimento, ninguém pode impedir o cumprimento dessa palavra. E agora, Deus trabalha para resgatar a alma. De que forma? Vamos pegar alguns exemplos. Louvado seja Deus. Eu falei do Gênesis do capítulo 3. Se nós formos lá adiante, já pelo capítulo 15 do Gênesis, nós vamos ver Deus ordenando a morte do animal, e ali aquele animal sendo morto. Abraão preocupado, Abraão sendo preocupado, porque dele não tinha nenhum descendente, e o seu servo era o dono de tudo, e ele podia morrer e ficar sem filho. E agora Deus lhe faz uma promessa. Aleluia. E no capítulo 15 vem Abraão matar aquele animal. Louvado seja Deus. Aleluia. Aquele animal foi observado por ele, e agora Deus lhe dá um sono. Ao terminando o dia, Deus lhe deu um sono. Estou falando de Gênesis capítulo número 15. Aí Deus lhe dá um sono, como que uma visão, e manda: olha para o céu, olha para as estrelas e vê se as pode contar. Então, por certo, era um homem muito obediente, e pela sua obediência tentou contar as estrelas. Eu creio que ele disse para Deus: não consigo. Aí Deus lhe responde: assim também será a tua descendência. Tu não vai ter como contar a tua descendência. Aleluia! Sério, bem, estou falando Oh, maravilha! Um animal, e estava sendo por Deus respondido que um animal havia de morrer sempre, para que o homem tivesse, ainda que de forma passiva, a liberdade de um pouco de experiência com Deus. Porque de uma vez que alguém morre por alguém, usa o sangue que é vida, a vida do povo é o sangue. Ali estava sendo passivamente mostrado para Abraão que alguém havia de morrer por alguém, e alguém ia ter visão para entender o que quer dizer vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Mais adiante acontece o literal, porque Deus é aquele que não faz oculto, conforme falei há pouco, Amós 3,7. Aí Deus agora prova, Abraão já vai lá para o capítulo de número 22. Abraão já tem filho. Foi. Um filho adolescente. Sim. Esse filho, ele o amava, porque era o filho da promessa. É tanto que Isaac significa isso. Louvado seja Deus. E ali estava Abraão, provado por Deus, sendo por Deus provado, para até o final da sua prova, tirando uma boa nota, receberia a aprovação. Mas esta aprovação não seria diferente do projeto do resgate da alma. Seria exatamente a morte do seu filho. Deus assim o estava aprovando. Glória a Deus. Eita, maravilha, meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, entendendo que era uma prova, e que no coração de Abraão estava a fé, mesmo que no Antigo Testamento, de acordo com a tradução, encontramos a fé em dois livros e 2 capítulos.
No caso, a edição revista corrigida, nós vamos encontrar somente 2 vezes. Atos, para quem tem fé, várias vezes. Mas a palavra fé, F-E com acento, somente em 2 versículos, posso citá-los. 1 Samuel 21:5 e Abacuque 2:4. E em outro lugar nós vamos encontrar a palavra fé. Mas com tudo isso, era necessário que atos fossem praticados. Existia fé sem pronúncia, mas obra que gerasse fé para a posteridade daqueles que as praticavam. Assim estava acontecendo, e assim aconteceu com Abraão. Chega Deus, dá-lhe o teu filho, não teve problema. Foi até o Monte Moriá, lá preparou tudo. O filho, ainda no caminho, lhe pergunta: pai, aqui está a lenha, e está tudo aqui, o cordeiro. Deus lhe responde: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, chegando, colocou Isaac em cima do altar, em cima da lenha, pega a faca para matar mesmo. Quando levanta a mão, aí Deus grita lá dos altos do céu: Abraão, não é você que vai resgatar a alma. Deus está mostrando que é um homem fiel, que é um homem que teme a Deus. Você entrou em mim, eu entrei em você, e você vai ter liberdade para fazer muito mais. Você terá um nome grande. Mais tarde, Paulo disse: aleluia, que de sorte os que são da fé são filhos de Abraão. eita, Isso fez com que a alma se sentisse presa, mas já começou a entender que havia uma promessa de resgate. Observe que o versículo que lemos é que os nossos recursos se acabam antes verdade, que adquiramos a condição de resgatar uma alma. verdade, Louvado seja o nome do Senhor. verdade. Mas não vou voltar para o altar e nem para o preço do sangue, porque quero falar mais alguma coisa e parece que o tempo não vai me permitir. Até às Louvado 9. seja o nome do Senhor. Até às 9, pastor. Louvado seja Deus. Eu só estou olhando ali. Louvado seja Deus. Eu não sei. Vamos um pouquinho mais em frente então. Já é. Quantas horas aqui que eu não estou vendo nada, que está tão bom? Eu só estou vendo ali, só 20 para as 9, estou achando pouco. Oh, mas vamos, não tem problema. dá tempo. Vamos um pouco mais adiante. Ô, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o resgate da alma. Observemos que o resgate da alma tem sido exatamente a preocupação maior para Deus. Deus tem procurado conquistar as almas, não importa. Lá para Josué, lá na entrada, depois que Josué entrou na terra de Canaã, substituiu Moisés, passou o Rio Jordão para o outro lado, após os milagres, ao milagre até pede sacerdote, opera milagre quando está na presença de Deus, as águas do Rio Jordão parou, e aí acontece que daí em diante o milagre continuou. Só que na guerra não foi fácil, e na guerra acontece que houve uma dificuldade. Qual a dificuldade no tempo de Josué? Podemos citar que para resgatar uma alma precisa que haja pureza. A pureza por parte daquele que se diz resgatador de alma. Mas alguém pode resgatar a alma? Sim, Deus deu esse direito. Judas mais tarde falou da salvação da alma. Judas, aquele irmão de Jesus Cristo, o filho de Maria, louvado seja Deus, na sua epístola, ele falou resgatando as almas. Aleluia. Esta alma para ser resgatada, observe, e porque Abraão não conseguiu, Abraão falhou, porque Isaac não conseguiu, mesmo sendo um exemplo de passividade na família, ou por ser um exemplo de pacífico,
porque ele era homem com Aleluia. uma natureza, era a natureza terrena, e era gerado do pai e nascido da mãe. Aleluia. Porque Jacó não conseguiu, Jacó, enquanto entendemos, o seu nome tem muito a ver com o engano, foi necessária uma mudança de nome, assim como aconteceu com Abraão, foi para Abraão em vez de Abrão. Sarai foi para Sara porque estava gerando o filho da promessa, estava nascendo de si. E por que os demais profetas, não, no caso Moisés, o grande legislador de Deus, porque ele não pôde resgatar? É uma prova que nem mesmo o povo ele pôde introduzir na terra de Canaã, porque também falhou no caminho. E por que Josué não pôde resgatar, pôde entrar na terra, mas no capítulo 4 aos Hebreus, ele não pôde dar descanso para o povo, porque faltava um dia de descanso para a alma. E Jesus acertadamente em João 16:33, ele disse: no mundo tereis aflições. A alma precisa de paz, a alma precisa de descanso, mas a alma, ela tem que ser primeiro resgatada para depois se alegrar eternamente. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Entre os grandes homens de Deus, nós encontramos na Bíblia destacando 3 homens: Daniel, Noé, Daniel e Jó. Esses 3 homens se destacam. Nem mesmo Samuel entrou no destaque. Ezequiel capítulo 14 confirma isso 4 vezes, uma e mais 4, ele confirma. Louvado seja Deus. Ainda que esses homens estivessem no meio dessa geração, salvariam somente a sua vida, mas a de mais ninguém poderia salvar. Porque também eles não vieram a este mundo para resgatar a alma, eles vieram para anunciar que alguém resgata a alma. Louvado seja o nome do Senhor. Mais tarde foi escrito por Lucas, Atos capítulo 4, versículo de número 12, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. A alma não pode ser resgatada com dinheiro, a alma não pode ser resgatada com fama, a alma não pode ser resgatada por ser um grande teólogo, a alma não pode ser resgatada por ter um anel, por ser um grande conhecedor. Não importa um intelectualizado, se grande, se pequeno, não importa que fosse até um Rui Barbosa daquela época, que chamou a atenção do Brasil e até mesmo do mundo. Não importa quem nem quando, importa que somente um pode resgatar a alma. E agora, porque pode resgatar a alma, ele trabalhou com 2 sentidos. Observe. Aleluia. Estou chegando. Aleluia. Chegando para o final. Aleluia. Mas tenho que resumir isso. Oh, aleluia. Tenho que sair do Antigo Testamento Aleluia. e ir para o Novo Testamento. Glória a Deus. Observemos. Por que os 2 sentidos? Porque já no passado, Salomão, na sua bonita oração, longa e bonita oração, capítulo 8 do primeiro livro dos Reis, História dos Reis, aquela linda oração de Salomão, já dizia que não pode existir um ser humano aqui na terra que não peque. Aquela linda oração, segundo as Crônicas, do capítulo número 6, ele repete a mesma palavra: não há homem que nunca peque. Eclesiastes capítulo 7, número 20, lá vai dizer: na verdade não há homem justo que viva sobre a terra e nunca peque. Paulo falou mais tarde, louvado seja o nome do Senhor, Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e distanciados estão da glória de Deus. Todos pecaram, uma regra sem exceção. É impossível o ser humano viver sem pecar.
Isso é algo hereditário. Isso veio de Adão até nós e continuará depois de nós. O pecado tem força para dominar, para matar. Mas o que disse mais tarde Jesus, em João capítulo 10, versículo de número 10, ele diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O que quer dizer esta vida com abundância? Quer dizer, a alma será resgatada, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito será vivificado no homem, o corpo será transformado, semelhante ao corpo de Cristo, que foi perdido desde que Deus o formou, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vem agora o apóstolo João, capítulo 1, da sua primeira epístola, louvado seja o nome do Senhor. Lá ele vai dizer que o homem não era aquele ser vivente, o homem estava em pecado. O que diz em Provérbios, capítulo 28, lá vai dizer, vai ser o versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Lá vai dizer para aquele que confessa e deixa. 1 João, capítulo 1, lá no versículo 9, vai dizer: mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando pelos fariseus estava sendo acusado, estava num confronto, Jesus confrontou o pecado, e eles, resistindo à palavra do Senhor, João capítulo número 8, Jesus teve a ousadia de dizer para todos, no versículo de número 46, ele diz: quem me condena de pecado? Ele estava dizendo para o mundo duas coisas. O homem caiu. Alguém poderia replicar: não, foi a mulher. Ele estava valorizando a mulher. Gênesis 3,15: e da semente da mulher nascerá um, porque o erro começou por ela, mas por ela ia acontecer o acerto mais tarde, que aleluia! Oh, maravilha! Mais tarde, Paulo, com grande sabedoria de Deus, glória! 1 Coríntios capítulo 11, Paulo, ele fala o limite do homem, o limite da mulher e o poder de Deus. Agora ele procura de todas as maneiras conscientizar os crentes lá naquela igreja em Coríntios. Ele conscientiza de que forma? Deus é a cabeça de Cristo, Cristo a cabeça da igreja, Cristo a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. Fala a igreja aos Efésios, dizendo que a igreja, assim como em 1 Coríntios capítulo 12, às vezes eu prego, mas eu prego como que ensinando, porque sou pastor, tenho responsabilidade com o que falo, e para quem me ouvir, não importa quem, nem quando, nem o lugar, fique sabendo que é o Senhor que resgata a alma. Ele, unicamente Ele pode resgatar a alma. Então, Paulo, falando aos Colossenses e aos Efésios, ele fala que ele é a cabeça da igreja. Aos Coríntios, capítulo 12, ele diz que um membro precisa do outro membro. Explica que o corpo é capaz de receber 9 dons em 3 grupos. 3 grupos, por que 3 grupos? Vamos dizer, a composição do corpo, humanamente falando, cabeça, troncos e membros. Espiritualmente falando, Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis até a vida do Senhor. Isso é maravilhoso. Então, para resgatar a alma, é necessário
de pai não pôde ser gerado por José, foi gerado pelo Espírito Santo. Uma natureza de mãe, uma natureza terrena seria gerada de mãe. De uma forma miraculosa, não podia ser com coisas promíscuas, como se acontece constantemente. Por isso, uma virgem, Isaías 7, versículo 14, uma virgem daria um filho. Este seria o milagre maior de toda a história. E no seu nascimento, algo miraculoso aconteceu. A adoração que ele recebeu não podia ser adoração de homem, tinha que ser adoração de Deus. Glória a Deus. Ao receber a visita dos magos, estavam recebendo ali o Salvador do mundo, que já veio com o nome de Rei. Nunca aconteceu reinar, mas nasceu Rei. Louvado seja Deus. Oh, aleluia! Com isso, estava dizendo, para resgatar a alma, é necessário que seja incontaminado. Por isso que ele não pecou, não se contaminou, foi tentado, como diz aos Hebreus, em tudo foi tentado, mas venceu todas as coisas. E agora chegou a dizer para os seus discípulos: se o grande trigo não morrer, fica sozinho, mas se morrer, dará muito fruto. E ainda conseguiu explicar. Oh, maravilha! Não há maior amor Oh, que esse, meu Deus! que alguém dê a sua vida Pela... Glória a Deus, Senhor. pela vida de alguém. Paulo escreveu mais tarde, Romanos capítulo número 5. O maior amor é alguém dar a sua vida pela vida de alguém. Aí Paulo ainda diz, capítulo 5, versículo 8 aos Romanos: pelo justo pode ser que alguém ouse morrer, mas Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Oh, mas como as pessoas não entendem? Como as pessoas não entendem? Como é triste não receber a revelação de Deus. Aleluia. Não recebendo a revelação de Deus, sofre esperando no Deus do futuro. Não alcança. No futuro sofre porque perdeu a oportunidade do Deus do passado e não tem o resgate. E aí o que é que pode acontecer? Aí Paulo, muito categórico, ele fala aos Romanos capítulo número 2: será julgado pela consciência os que sem lei morrerem, sem lei também serão julgados, porque a sua consciência já fazem juízo contra si mesmo. Observe duas coisas para encerrar. Aleluia! Para encerrar. Aleluia! Estou cortando a mensagem, mas duas coisas para encerrar. Hoje eu citei no Salmo de número 40: a minha alma tem sede de Deus, é a sua, é a minha, e de qualquer que estiver nos ouvindo neste momento. Glória a Deus. A nossa alma tem sede de Deus, do Deus da nossa salvação. Mas no futuro, o corpo que hoje resiste, ele vai ter sede, mas vai ser tarde demais. Muito tarde. Quando diante do Senhor se encontrar, diz a Bíblia Sagrada, vou falar do final, no começo, para não falar do fundamento da igreja, que iria para 1 Coríntios capítulo 3, mas vou falar diretamente em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Foi. Observemos que é nessa hora que muitos vão se encontrar diante do Senhor. Aquele que hoje
advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis. Verdade. E se algum de vós pecardes, tendes o advogado para com o Pai. Aleluia. Jesus Cristo, o justo. Mas João capítulo 5, de número 20, lá está escrito: e Deus lhe deu todo o juízo. Ele naquele dia não será advogado, ele será juiz. Aqueles que o negarem, disse ele, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Isso faz com que alguém tente de alguma maneira, ainda que não queira ouvir, tente ouvir. Ezequiel vai e fala à casa de Israel: quer ouço, quer deixe de ouvir, fala para que saibam que entre eles andou um profeta. Vai, fala, louvado seja o nome do Senhor. Mais tarde, quando Paulo temia falar, lá está escrito: fala, fala e não te cales. Missão do cristão não é mexer no pecado, porque todos pecamos, mas é dizer que todos têm a oportunidade de se arrepender e alcançar de Deus o direito do perdão, porque o perdão é prometido a todos que se arrependem. É melhor acontecer assim do que cumprir o que está na Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 25, versículo 41. Aleluia! É a separação. Mas como vai ser triste aquele dia? Capítulo 7, Mateus vai dizer: Senhor, em teu nome fizemos isso. Lá, e no capítulo número 25, lá, começa a ler das 10 virgens, falando, depois vai falar daqueles que fizeram humildemente. Quando foi que ouvi de meu pai possuir por herança o reino? Porque tive fome. Quando foi? Quando fizeste o bem a um dos pequeninos, a mim me fizeste. No versículo 41, aqueles que se diziam crentes nada fizeram. Aqueles que ignoraram o Evangelho, rejeitando a Cristo. Quem rejeita o Evangelho, rejeita Cristo. Aqueles que pregaram, mesmo seja pastor, eu, qualquer missionário, congregado, presbítero, evangelho, não importa quem, aquele que não agiu humildemente, também não receberá de Deus a salvação por ele prometida. Mas está escrito, Pedro deixou escrito na sua primeira epístola, do capítulo 5, lá vai dizer: humilhado debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo sereis exaltados. O que quer dizer isso? O resgate da alma. Primeiro exalta aquele que tem o poder de resgatar, e Deus exaltará aquele que diante dele se submete a fazer essa obra tão importante que é a obra missionária. Não importa o lugar, se por acaso perder a vida aqui, vai achar na eternidade. É o que está escrito com respeito àquele que luta em busca da salvação dos perdidos. Com essas palavras, agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Missionária Kília de Laé, fica aqui, pastor. Minha primeira vice-presidente do ministério. Meu amor, olha lá para a câmera, pastor. Amorzinho da minha vida, aqui é o pastor José Jaime, pastor J, isso é para quem é amigo, né? Meu amor, você, eu estou falando no final, meu bem, e vai valer a pena quem chegar até o final desta mensagem tão reveladora e tão forte para nós. Eu só posso dizer, pastor, Lucas 14, que o senhor sabe muito bem que lá está escrito: na ressurreição do justo, grande será a recompensa e seu grande galardão. Amém? Aleluia, Jesus. Você que chegou ao final desse vídeo, desta mensagem, querido, tenho certeza que você teve grande proveito.
Era para me ter falado no início, mas eu estou aqui muito feliz e grato a Deus pela vida do nosso pastor, por essa cooperação tão maravilhosa. Missionária Kennedy Laerte, breve, um dia, um tempo, Deus levará o nosso pastor para Patos de Minas. Deus vai dar condições para nós, com essa equipe maravilhosa que veio de Juara, Mato Grosso, passando aqui para nos conhecer e nos ajudar nessa obra tão linda. Então, missionária Kennedy Laerte, breve, o tempo do Senhor permitindo, eles estarão aí conosco em Patos de Minas, tá bem? Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Vídeo assim concluído em nome de Jesus.